do século XIX, muitos imigrantes chegam ao Brasil. Muitos deles já tinham vivido um processo de escolarização, em especial os provenientes da Europa. No caso específico dos italianos, é certo dizer que sim, muitos dos que migraram eram analfabetos, mas a maioria, em especial dos homens, eram alfabetizados. Quando chegam aqui, em especial os que vêm para as colônias, mas também os que permanecem na cidade, se defrontam com a ausência de escolas. A necessidade de sobrevivência que aparece num primeiro momento exige deles anos dedicados à agricultura, à construção de casas, mas quase que de imediato é possível encontrar muitas correspondências, muitos abaixos assinados e certamente também iniciativas, quando eles percebem que essa abertura de escolas pelo poder público é muito lenta, vagarosa e praticamente não atende às necessidades de alfabetização. Há um conjunto de pessoas que se organizam em torno disso. Os estudos revelam que as primeiras escolas eram de iniciativa de particulares, de alguém que sabia um pouco mais, que ensinava a ler e escrever e a contar, a calcular. Essas escolas organizadas nas áreas rurais, num primeiro momento eles têm locais de improviso, então a própria sala da casa. Com o passar do tempo, já em 1900, 1905, 1910, nós encontramos casas construídas especificamente pelas comunidades para servirem de escola. As escolas étnicas, em especial essas que vão estar presentes assim, mais nas áreas do interior, nas áreas rurais, eles se defrontam com uma série de dificuldades e de limitações. Uma delas é quem será o professor. De um modo geral, essas comunidades escolheram como professores as pessoas que tinham tido um acesso um pouco maior à escolarização e que se dispunham a essa tarefa. O pagamento do professor era outra questão que ficava assim, muito evidente, né? Famílias numerosas, grande despesa em relação à sustentação desse professor. Tem registros de que algumas famílias chegavam a pagar com um saco de feijão, com milho, ou seja, a própria produção da família, então um pouco do que eles tinham para que esse professor também pudesse ser mantido. Os alunos frequentavam de uma forma muito oscilativa, sobretudo na época de colheitas, então havia até a falta dos alunos. A gente encontra passagens que o clima era um desafio para os alunos, né? Em Porto Alegre, momentos de muita chuva, pouca frequência. Com o andar da carroça, com o tempo, essas experiências elas foram se aperfeiçoando, foram existindo sociedades de mútuo socorro que também criaram pequenas escolas. Essas escolas elas precisam ser investigadas a partir dessas diferentes tipologias e também a partir dessas diferentes possibilidades de compreensão de quem são as pessoas que sustentam essas escolas. Muito efêmeras, curtas, por pouco tempo existiam, depois reapareciam conforme a demanda. No momento em que o Brasil e o próprio Estado, em relação à sociedade, pouco se importava com a expansão da escolarização. No nosso caso aqui, nós conseguimos, por essas iniciativas, manter, sim, houve analfabetismo, mas manter taxas de alfabetização muito acima daquelas que existiram em outras regiões do país em que essas iniciativas não estiveram presentes. Houve, portanto, aquilo que se contradiz a muitos dos livros escritos nos anos 70, de que os imigrantes não estavam preocupados com a escola. Estavam, sim. Não era só trabalho e nem só práticas religiosas. A prática escolar também foi necessária e considerada importante por esses grupos. Mais para frente, sobretudo depois da República, nós temos no Rio Grande do Sul, como no Brasil em geral, nós temos um movimento mais positivista que valoriza a educação, portanto, a iniciativa pública começa a aparecer nas colônias. Os municípios se apossam das construções, né, dessas comunidades e vão fornecer o professor público. Isso é o que garante uma escolarização crescente. Pontualmente, a partir de 1922, quando Mussolini assume o poder na Itália, mas sobretudo depois de 1928, há sim uma ideologia do fascismo de formar um verdadeiro cidadão italiano
fora da Itália. E esse governo que tem uma perspectiva, sim, autoritária, centralizadora, mas também expansionista, não deixa de perceber uma grande oportunidade de fidelizar novamente, né, esses filhos de imigrantes. E as escolas italianas no exterior, elas são muito incentivadas, elas são até incentivadas a se reorganizarem. É a partir mais ou menos de 1928 que as ações se tornam mais fortes, com o envio de pessoas, e essas pessoas com formação. No Rio Grande do Sul, nós teremos em Porto Alegre, pontualmente, a partir de 1932, uma proposta de reestruturação das escolas que existiam lá, que existia 2 escolas, faz ressurgir outras 2 escolas que tiveram uma vida um pouco mais curta. Mais para frente cria uma 5ª escola, criando assim uma rede escolar de 5 escolas, com cerca de 500 alunos, com livros vindos da Itália, professores vindos da Itália, um diretor didático único para todas essas escolas. O fascismo se usa da escola. Ele acredita que o caminho para a ideologização das massas é o caminho pela escola. Interessante perceber com todo um apelo, sim, do próprio Mussolini, todo esse material didático em cada um dos livros que até hoje eu me defrontei produzido e enviado para o exterior e presente, inclusive, aqui na nossa região. E nesse mesmo período há uma busca do governo, a partir do cônsul da Itália em Porto Alegre, de também criar e expandir essa rede em outras cidades do Rio Grande do Sul, como Pelotas, Caxias do Sul, Rio Grande e Santa Maria. E é interessante perceber que a partir de 38 todas essas escolas são fechadas e elas são proibidas de serem, né, de funcionarem. E a partir de 42, então, quando o Brasil definitivamente entra na guerra, as práticas de nacionalização vão se tornar muito mais efetivas. Obviamente, nesse período, a aproximação de Mussolini com Hitler está bastante densa. O perigo nazista, o perigo do fascismo, da ideologia totalitarista, ela faz com que essas escolas étnicas que usam a língua alemã ou a língua italiana, né, suas várias etnias que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, elas são rechaçadas. E há o fechamento. As medidas nacionalistas produzidas por Vargas, elas são legislações restritivas com relação às iniciativas vinculadas a esses pertencimentos étnicos. Mas tem outros decretos que vão atingir, né, não só a escola, mas que vão atingir a própria questão das comunidades, de como as comunidades se organizam. Há um processo que nós poderíamos chamar de silenciamento das pessoas, porque elas são obrigadas por decreto a começarem a falar português e não se aprende a falar por decreto, né? E isso sim trouxe repercussões, trouxe silenciamentos. Muitas pessoas ficaram com medo, com receio de saírem, de irem para a missa, de irem para a comunidade, para fazer compras. Mas violência física direta são poucas as notícias efetivamente. Um certo apagamento cultural é certo que existiu. E esse apagamento cultural produziu ressonâncias. Muitas pessoas esconderam, guardaram seus materiais. Mas se formos comparar Santa Catarina, certamente a intervenção nacionalista e a forma como se conduziu esse processo de nacionalização é muito mais violento. Aqui talvez uma violência simbólica se tornou coerente, houve, né, uma repressão, mas é preciso mencionar, nós estávamos num momento em que também Caxias, Bento, Garibaldi, nós tínhamos os faixa Lécero, nós tínhamos várias pessoas que simpatizavam sim com o fascismo, né? Há já pesquisas sobre isso, mas me parece que nós precisamos falar sobre essas questões e assumir que em algum momento o governo brasileiro também precisou tomar certas medidas, porque sim, era um estado de guerra e o país também precisava tomar decisões.